das 10, né? Quero saudar a todos na paz do Senhor. Amém. Vamos para cá, vamos orar por Senhor Jesus. Entra com a providência, dando uma palavra para nós. Porque nós não somos filhos, mas o Senhor faz pela tua misericórdia. Usa ele segundo a tua vontade. Abençoa ricamente. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para quem me conhece, meu nome é Vanderlei. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Quero convidar você, sem perder tempo, a abrir o livro em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Louvado seja Deus pelo tempo que eu tenho estado aqui junto com a missionária. É motivo de nós agradecer a Deus, glorificar a Deus. E respondendo a pergunta de muita gente que pergunta para a gente: por que, pastor, você não está lá definitivo? Porque Deus disse não. É a vontade de Deus, não é o tempo, não é a hora. Deus falou comigo isso lá no monte. Não é tempo, não é hora. Louvado seja Deus. A gente tem que seguir a direção de Deus. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer, é o que Deus manda. Louvado seja Deus. Mas nós estamos aqui ajudando sempre quando podemos. Louvado seja Deus. Lá abra o livro em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 4, louvado, até o versículo 10. Se você abriu, se você achou, dê glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, e disse-lhe: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aqueles, pois que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. Versículo 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhe disse: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Só até aqui, meus irmãos, pode se assentar. Louvado seja Deus. O texto em que nós estamos lendo, se breve objetivo por causa da ceia, fala da história, fala do momento em que Jesus, que desceu sobre a terra para nos dar vida e vida com abundância. Jesus, louvado seja Deus, que fazia muitos milagres. Aonde ele estava, vidas eram curadas, pessoas eram libertas. Aonde Jesus aparecia, algo diferente iria acontecer. E eu quero acreditar nessa noite que alguma coisa o Senhor vai fazer nessa noite nesse lugar. Aonde Jesus passava,
Judas estava nessa ceia. Jesus conhecia o coração de todos. O Senhor sabe quem é e quem não é. O Senhor sabe o que está por dentro de cada um de nós. Ele sabia o que ia acontecer. Então aquele momento foi um momento de aflição. Aquele momento foi um momento de preocupação. Ele vai celebrar a ceia. Mas todos os discípulos notam que a afeição de Jesus não era igual a antes. E quando ele termina de celebrar a ceia com os discípulos, que ele vai louvar o hino, que ele vai cantar, ele convida alguns dos discípulos para subir o monte de Getsemane para orar, para clamar. Jesus tinha uma vida de oração. E nós precisamos também ter isso como na nossa vida, uma vida de oração, clamando a Deus de noite. Jesus fazia isso constantemente. Era algo que Jesus tinha em seu coração. Quando Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, subir ao barco, louvado seja Deus, e vão adiante. E aí Jesus vai despedir a multidão e vai subir o monte, e diz a palavra que ele só vai voltar depois da quarta vigília da noite, orando, clamando. O segredo da minha e da tua vitória está em colocar o joelho no chão. O segredo da resposta de Deus está em nós clamarmos a Deus. Viver uma vida de oração não é por força e nem por violência, é clamando e louvando e dobrando nosso joelho no chão. Jesus tinha esse propósito com ele. Era Jesus. Mas diz lá, quando ele celebrou a ceia, que o seu coração estava aflito, que o seu coração estava angustiado. Vocês podem ler que Jesus falou essas palavras para os seus discípulos quando estavam subindo para o monte, e ele sabia o que estava por vir. Ele sabia o que estava por acontecer, para que eu e você estivesse nessa noite aqui, adorando, louvando, glorificando, bendizendo ao nome do Senhor. Um Deus glorioso e maravilhoso. E ele vai para o monte orar. Era Jesus. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus passou por aflição e era Jesus. Por que eu e você não vamos passar por aflição se Jesus passou por aflição? Só que ele passou por aflição, mas ele não desistiu. Ele passou por aflição, mas ele não recuou. Ele passou por aflição, mas ele não abandonou. Não, ele continuou fazendo a vontade do Pai. Ele continuou andando na direção que Deus determinou para ele. O segredo da nossa vitória está em nós obedecer a sua palavra. O segredo da nossa vitória está em nós entender o propósito de Deus na nossa vida. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e se vós estiveres em mim, também vencereis. Então Jesus deixou bem claro que nós passaríamos por aflições, nós passaríamos por perseguições, nós passaríamos por afrontas, nós passaríamos por pelejas. Paulo falava assim: olha, a nossa luta, pastor, não é contra a carne, não é contra o sangue, não, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos locais celestiais. Ou seja, a minha e a tua luta é contra Satanás. Para vencer Satanás, para vencer o espírito das trevas, nós temos que estar com a vida de oração. Para vencer o inimigo, nós também temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Por isso que é importante vir no culto de ensino, por isso que é bom ler a Bíblia, por isso que é importante deixar um pouquinho a televisão e meditar nisso aqui. Para conhecer texto e contexto, para conhecer a palavra do Senhor. O adversário conhece a Bíblia de cor e salteada.
que Jesus, ele sofreu no madeiro na cruz por mim e por você. Ele sofreu naquele madeiro levando na cruz para que nós tivéssemos vida e vida de salvação, porque até então, antes dele vir, estávamos todos condenados. Então o Pai falou: vou mandar meu filho na terra e vou quebrar o decreto de Satanás para que eu e você tenha vida e vida em abundância. É hora de dar glória a Deus, é hora de adorar ao Senhor, é hora de abrir a tua boca e falar: Senhor, graças te dou, porque eu estou aqui. Se você chegou até aqui, é graças a Deus. Se você está vivo, é graças a Deus. Se você está trabalhando, é graças a Deus. Se a tua família está com saúde, é graças a Deus. Se você chegou até a casa do Pai, é graças a Deus. Ah, Senhor, eu estou passando luta, mas cheguei, é graças a Deus. Tem propósito na tua vida. Tinha propósito, pastor, naquela aflição de Jesus. Tinha propósito naquele momento que Jesus estava ali levando aquela cruz. Como o pastor falou aqui, Jesus não tinha pecado, Jesus era santo. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus ressuscita, que quando Jesus volta, como ele falou para os discípulos: eu levarei para a madeira da cruz, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. E diz a palavra do Senhor que aí é que é onde eu quero chegar. Diz o texto sagrado aqui antes, aquele último momento de Jesus, aquela última reunião de Jesus antes dele ascender aos céus. Vocês sabiam que mais de 500 pessoas estavam ali com Jesus ouvindo aquelas palavras? Vocês sabiam que muitos estavam ali ouvindo: ficai em Jerusalém para que sejais revestido de poder, revestido de unção. Nós precisamos dessa unção. Nós precisamos, pastor, ser revestido de poder. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo de Deus. E sabe por que Jesus falou isso para os discípulos? Porque os discípulos, pastor, iam passar por grande perseguição, como passou. Crente que não está revestido, ele recua. Crente que não tem o Espírito Santo, qualquer coisinha ele desanima. Eu vou falar, Jesus. Crente que não está revestido com a palavra, ele logo retrocede, ele volta para trás, ele abandona a igreja, ele abandona o pastor, porque ele não está com o Espírito Santo de Deus. Ficai em Jerusalém. Daquele pessoal todo, pastora, você, porque foi o que Deus mandou falar. Não é, missionária? Pastora. Foi o rei da glória que mandou avisar para você. Diz a palavra do Senhor que veio um vento, todos ficaram ali. Todos que eu falo foi 120. O resto abandonou. Não quiseram esperar, não quiseram ficar ali. Todos ficaram ali, os 120 ficaram ali entre os discípulos, esperando, louvando, cantando, jejuando, orando, esperando as promessas que Deus havia falado. Se Deus prometeu a vitória para você, espera, porque vai acontecer. Se é quando o homem promete, aí tu pode esperar que não vai acontecer, mas
tempo de chorar, mas ninguém quer passar. Há o tempo da guerra, há o tempo da paz, mas o tempo da guerra ninguém quer passar. O povo cristão de hoje só adora quando é a paz. O povo cristão só adora quando é na vitória, mas quando é na prova não quer adorar, não adianta. Lê a palavra do Senhor aqui em Atos até o final. O que Pedro passou, o que os discípulos passaram, o que o apóstolo João passou na ilha de Patmos. Fala da glória de Deus. Saíram todos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Essa presença de Deus está aqui nessa noite. Você vai sair daqui cheio de Deus nessa noite. Da maneira que você entrou, você não vai sair. Mas você vai sair daqui cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. Vai ter tempo de luta, vai ter tempo de guerra, pastor. E nós vamos precisar ser cheios desse Espírito Santo de Deus, com autoridade. Ele diz a palavra que agora Jesus não estava no meio deles, mas Pedro sai pelas ruas de Israel. Eu devo lembrar que não era o Pedro de Lucas capítulo 5. Não. Você não entendeu? Você não deu glória a Deus? Não é o Pedro de Lucas capítulo 5. Agora é o Pedro da unção, o Pedro do poder. Olha aqui, ó, quanto está cheio da unção, olha quanto está cheio do poder. Eu profetizo nessa noite que vai haver unção, que vai haver poder, que vai haver autoridade, que a presença de Deus vai estar aqui nessa noite, que você vai cantar. Aleluia! O Pedro da unção, o Pedro passava cheio de poder. O Pedro passava cheio da unção, pastor. Só a sombra dele curava de tanto poder que tinha. Quando o Espírito nasceu na vida, eu falava, vamos embora, o Pedro está chegando. Eita Deus, maravilhoso! Eu sinto a graça de Deus nesse Glória a Deus! Meu Deus! É o Pedro da unção, cada mais é cheio da unção de Deus aqui. Você vai ser cheio do poder do Senhor aqui. Meu nome vai ser glorificado, meu nome vai ser exaltado, o meu nome vai ser adorado nessa noite. Glória a Deus! Pedro passava, as pessoas curavam, colocavam os enfermos nas ruas, pastor. Já sabia que ia ser curado. Olha, o homem de Deus está passando aqui, vamos colocar o enfermo aqui. Oh, glória! Aleluia! Ele passava, meus irmãos, os enfermos eram curados, todos eram libertos. Aleluia! Diz a palavra do Senhor que Pedro pregava e 3.000 homens se convertiam. Eu quero essa unção. Eita poder! Eu quero esse poder. Eu quero. Você quer a glória a Deus? Eu quero. Aleluia! Eu quero esse poder. Aleluia! Eu quero. Nós queremos esse poder. Nós queremos essa unção. Você vai sair daqui cheio da unção. Ó, pastor, você vai sair daqui, eu profetizo, cheio da unção. Você vai sair daqui cheio da unção. Ó, pastor, você vai sair daqui cheio da unção. Homem de Deus, vai sair daqui cheio da unção. Eu profetizo você. Levanta a mão. Eu profetizo, você vai sair daqui cheio da unção, cheio do poder.
pessoas aqui que estão esperando um milagre de Deus. Tem pessoas aqui que estão esperando um milagre. Eis que o Rei da Glória manda te falar: o milagre chegou. Você estava esperando um milagre? Não fique desapercebido. Ei, Senhor, eu estou aqui. Ei, Senhor, eu estou na tua casa. Fala comigo. O Senhor está te ouvindo. É noite de milagre. É noite de libertação. É noite de renovo. Aquele homem era colocado à porta do templo, chamado Formosa. Pedro sempre passava ali para orar. Pedro era homem de oração, pastor. Era homem de joelho no chão. Só que naquele dia que ele foi orar, aquele homem estava ali. Eu sei que você chegou aqui e tem causas que é impossível que o teu braço não alcança. Tem situações, missionária, que o nosso braço não alcança. É só um milagre de Deus. Você precisa de um milagre. Eu nessa noite vou te pensar o milagre do céu na tua vida. E aquele homem espera-se receber uma esmola. Dá-lhe uma esmola. Ele era colocado na porta do templo chamado Formosa para pedir esmola. As pessoas traziam ele e levavam ele para pedir esmolas. Mas lembra do que eu falei aqui na Eclesiastes? Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem a sua hora determinada. Se você está passando por aflição, continua passando por aflição, dando glória a Deus, porque a vitória vai vir. Glória a Deus. E pense, meus irmãos, que ele ficou ali esperando a esmola, e dá uma esmola. E Pedro e João olhando para ele, ficando: olha para nós, olha para nós. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você, nessa noite, vai ter esse poder de olhar e profetizar e colocar a mão, e vidas serão resgatadas. Pessoas serão libertas pelo poder que eu coloquei na tua vida. E diz a palavra do Senhor. Pedro, olhando assim, pastor, já pensou? É difícil nós vermos nos dias de hoje isso. Sabe por quê, meus irmãos? Está faltando orar mais, está faltando clamar mais, está faltando jejuar mais, está faltando pagar preço no monte. Diz a palavra do Senhor que aquele homem, fitando, não tem Jesus. Pedro fala: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E deu a mão para o homem. Glória a Deus. E diz que aquele homem se levantou e saiu pulando, adorando dentro do templo, glorificando, porque agora ele estava curado, agora ele estava liberto, agora ele estava andando. E todos olhavam para aquele homem. Olha, aquele homem era um coxo, olha, aquele homem era um aleijado que pedia esmola, aquele homem era aquele que não podia entrar. Aí a comunidade, você, amado, vai contemplar o milagre da tua vida nessa noite. Eu profetizo isso em nome de Jesus, que você vai alcançar o milagre nessa noite. Você pode dar glória a Deus? Você pode adorar o Senhor nessa noite? Você pode abrir a tua boca para adorar o Senhor? Eu vou soltar o microfone, eu quero ouvir a tua voz. Glória a Deus. Eu quero agradecer pela rica oportunidade nessa noite. Louvado seja Deus. Saia daqui nessa noite florescer. Saia daqui nessa noite com a certeza que você vai contemplar o milagre. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu não sei qual é a tua igreja, eu não sei quem você é, mas o Rei da Glória falou que nessa noite você vai alcançar o milagre, o sobrenatural, e o nome de Deus vai ser glorificado. Agradeça a Deus pela oportunidade. Uma salva de palmas.
pastor aqui deu lição, né, pastor? Ele falou que hoje é eu que vou a ceia. Ele falou, só que Onde aperta? eu apresento Bem, onde aperta aqui? que Onde vai aperta? administrar a ceia com Deus.